Oi, eu sou o Mig Mendes, eu sou quadrinista e roteirista. Muitas vezes, quando a gente fala com alunos, alguns perguntam assim, mas de onde é que vêm as ideias? Como é que você tem tantas ideias? E se a gente fala que as ideias estão na vida, né, você pega da vida, parece que isso não satisfaz, porque todo mundo vive e nem todo mundo escreve. Então eu acho que um bom curso para roteirista, para quadrinista, é aquele que vai construindo aos poucos, na cabeça do aluno, o modo de viver sendo um roteirista, ou seja, você vai construindo uma maneira de pegar as ideias, observar bem as coisas, pegar quando as ideias aparecem, né? E também ir somando as coisas, fazendo o que é inteligência, ligar uma coisa na outra, fazer um exercício de inteligência, né? De ligar. Por isso eu vou aqui nesse vídeo tentar mostrar como é que eu fiz um trabalho recente meu, que eu criei do nada, do zero. Eu vou tentar reconstituir como é que eu pensei. É assim que eu acho que é uma boa aula, né? Desde já, então, podendo dar um like aí, dar uma curtida que ajuda o nosso canal, e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades e também ajudar a fazer meu trabalho. Comentários também, depois de ver o vídeo, são ótimos, tá bom? Vamos lá ver? O processo criativo, na verdade, não vem do nada, assim, não desce do céu para sua cabeça, não é isso. Ele tem que ser disparado por uma necessidade. Então, nesse meu exemplo, nesse meu trabalho, a necessidade era apresentar um trabalho novo, uma publicação nova, para eu poder participar da CCXP, né, Comic Con de São Paulo. Isso foi em 2016. E eu produzi esse pequeno gibi, o mini gibi Miguinho. Nesse trabalho, então eu pensei, eu preciso mostrar que eu sou capaz de fazer personagens diferentes, né? Coisas novas e para criança. Então eu tinha um público que é para criança, eu quero fazer algo para criança, por isso que a revista é pequena. E vou fazer estilos de desenho diferentes, mostrar que eu sou polivalente, né? Mostrar a variedade do meu trabalho, capacidade de fazer coisas diferentes, traços mais caricatos ou menos, tal. E eu criei então eu criei, né, para essa revistinha vários personagens, e um desses personagens era a minha menina, a princesa dos brasilossauros, depois que eu fiz essa revista completa aqui. Então, primeiras decisões foi imaginar o perfil da história. Uma das histórias então seria uma aventura de uma personagem adolescente, uma teenager. E o estilo do desenho não é mangá, mas é aproximado do mangá, um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais detalhado do que o meu desenho de cartoon que eu faço, que é mais cômico, né? Não tão cômico, né? Então eu peguei as referências e para criar a história também eu fui buscar o que estava na minha cabeça na época. Por exemplo, dinossauros brasileiros. Eu vinha lendo já há um tempo umas publicações do professor Luiz Eduardo Anelli, que é um divulgador de ciência, né? Ele faz um trabalho sobre paleontologia e chama atenção porque tem muitas descobertas já de fósseis de dinossauros no território brasileiro. Então há espécies de dinossauros que nós podemos chamar de nossas, né? Eles recebem nomes com regiões do Brasil, com nomes indígenas. Então fica muito interessante, uma coisa que traz para nós no Brasil aquele frisson de dinossauro. Eu gosto muito de dinossauro, acho que vocês também. Então já é um bom ponto de partida, né? Bom, a partir daí eu sabia que queria usar dinossauros, porque é legal desenhar dinossauros, isso chama a atenção do leitor, então tá ótimo. Depois comecei a pensar outras decisões. Então eu estava no momento que eu preferia desenhar um personagem que fosse uma menina. Estava cansado de fazer meninos, tal. Então ia ser uma menina adolescente, como eu falei antes. E ela então, eu imaginei daí, ela comandando um time de dinossauros. Isso tem referências, por exemplo, um pouco distante, mas os Herculoides, que é um desenho clássico, né? Hanna-Barbera, clássico, antigo, que eu e minha geração toda adorava. E tinha uma família num planeta, né? Uma família alienígena num planeta que comandava um time de seres que não eram dinossauros, mas eram seres grandes, poderosos, né? Tinha um dragão alado, etc. Então parecia um pouco isso, era a minha referência de infância, coisas que eu gosto, né? Então imaginei uma menina que recebe uma missão, ela vai ter que cuidar
de 5 dinossauros, por exemplo, mas esses dinossauros lhe dão poder, claro, cada um é um time completo, né? Cada um faz uma coisa, então ela pode resolver problemas, mas os próprios dinossauros são problemas, porque eles são animais vivos, assim como a gente tem um cachorro, um gato, um passarinho, ela tem que cuidar de dinossauros saurópodes, alados e pequenos, grandes. Então acho isso que já montou na minha cabeça a minha proposta. Para criar história, eu acho que eu fiz no primeiro instante um exercício que é imaginar que aquilo fosse verdade. E o que aconteceria se uma menina tivesse que cuidar de 5 dinossauros, mas os dinossauros obedecessem a ela, fosse um time, fosse um comando de ações dela, né? Cada um com a sua habilidade. Eles entenderiam o que ela fala, o que ela pede, mas o problema é como alimentá-los, como esconder das pessoas que têm medo do dinossauro, aquele dinossauro carnívoro enorme, né? Cheio de dentes. Como é que ela ia lidar com isso? Ela é uma criança, uma menina da escola ainda, está no fundamental ainda. Como é que ela ia lidar isso em casa? Então eu comecei a pensar, se isso fosse verdade, que consequências teria? Isso ainda não tem história, mas eu tenho uma porção de premissas para a história acontecer. Eu começo a cercar as possibilidades, né? Não pode ser só uma mera imitação de uma história que eu já vi. Eu preciso tentar imaginar isso verdade, porque se fosse verdade, haveria alternativas possíveis e haveria impedimentos possíveis também. Isso que vão dar as histórias dela. A partir desse momento, também fiz mais pesquisas. Por exemplo, eu já falei que é um time de dinossauros. Eu estipulei 5 dinossauros. Então eu tinha que pesquisar quais eles seriam, porque tipos de dinossauro é uma pesquisa sobre paleontologia, né? E eu voltei aos livros, tá? Eu li o livro do professor Anelli de novo, e aqui com desenhos bonitos do Felipe Alves Elias. Então eu comecei a procurar os 5 dinossauros que eu queria usar. Nesse livro, que é bastante simples, eles dão exemplos de alguns dinossauros encontrados, né, cujos ossos fósseis foram encontrados no Brasil. E eles têm nomes interessantes como Angaturama, é um nome de origem indígena, e tem formas diferentes. Cada tipo de dinossauro era um tipo de animal num tipo de habitat, um ecossistema, um tipo de vida. Então eles se completam como um time, esse time que eu tinha que escolher. Mas eu também precisava pesquisar um pouco o visual. E eu fui buscar em casa, tinha já um tempo, na verdade minha mulher que tinha colecionado, eu tinha revistas das Witch, que é um trabalho italiano, né? E é diferente do que eu faço, mas me dava a oportunidade de aprender um pouco como representar um corpo de adolescente em caricatura, né? Em estilizado, né? Por exemplo. Então eu comecei a estudar isso aqui. Foi minha referência visual. Eu queria treinar um pouco como fazer essas figuras que agradassem as meninas, né? Representassem bem, estimulassem a leitura, né? E fossem heróicas, porque aqui também é uma aventura, né? São meninos que também ganham missões, é uma coisa parecida. Meninos que ganham uma missão, mas é mágica, né? No mundo da mágica. E formam um time, lógico, um time de 5. Né? Por que não seriam 5? Né? São sempre 5, times são sempre 5. Durante alguns dias eu estudei o desenho, fiz esboços para aprender a fazer os estilos de olhos, de cabelos, a própria estrutura de corpo, cenários. Não imitação, mas eu tentando fazer algo que fosse entre o meu trabalho e aquilo que eu vi na série Witch. E agora pensando mais no roteiro, eu comecei a fazer escolhas sobre elementos fundamentais de um roteiro de aventura. Eu escolhi que teria uma antagonista, não um vilão, mas uma rival. Para a história ficar apimentada, eu pensei, vai ter uma rival, a menina tem uma menina que é rival dela, que atrapalha a vida dela e tal. Faz um bullying, né? Tinha uma outra menina que fazia bullying na minha protagonista. Também teria um interesse amoroso, eu não desenvolvi muito isso em primeiro momento. E teria, então, um local, um momento que ela ia receber a missão, que ela ia se transformar em super-heroína. E também escolhi que teria um objeto mágico, um objeto que faria a transição. Seria uma pulseira. A pulseira é o que
meio que ajuda ela a fazer a transição entre Isabelle, que é ela de verdade, e a princesa dos Brasilossauros, que é a sua versão heroína. Então eu queria só fazer um início, né? Só uma história de origem, mas ela foi muito curta, ela terminou num gancho. Ela termina quando Isabelle chega para sua turma de escola, já transformada em princesa e comandando em cima de um dinossauro e comandando 5 dinossauros. É um impacto, para mim era um gancho que terminava a primeira história. Então para o meu trabalho inicial, eu nem tinha desenvolvido tudo, eu não tinha desenvolvido o motivo, eu não tinha desenvolvido as consequências disso, ou eu não tinha feito nenhuma aventura de verdade, ela não tinha resolvido nenhum problema. Mas eu tinha feito a origem, tinha feito a transição entre Isabelle e a princesa. E esse foi o meu primeiro roteiro. Então esse roteiro principal que eu precisava fazer naquele momento para fazer a revistinha, essa aqui, falava só dessas questões de bullying e tal, e uma transição entre ela insegura, uma menina comum, você achava muito comum, a sua vida comum, banal, mas começa com um sonho que já antecipa algumas coisas. O primeiro quadrinho ia ser um sonho que ela teve, o sonho tinha a ver com dinossauros, antecipava um pouco o que ia acontecer ainda. Eu fiz isso para dar um ar de mistério, porque eu queria que esse encontro com os dinossauros tivesse grandes consequências, tivesse uma história longa por trás. Então precisava do sonho para parecer que tinha uma ligação entre ela e o dinossauro que nós não sabemos ainda, mas vamos saber depois. É uma questão de suspense, de criar um mistério na história. E terminava ela poderosa, ela vinha uma transição de insegura para poderosa em cima de um enorme dinossauro, já com uma roupa de heroína, que aparece a roupa nela também. Eu tive que inventar a roupa naquele momento dos desenhos, né, de fazer estudo de desenho. E ela parecia poderosa, mas o poder não era a solução, era um problema. Eu sempre quis fazer isso. Ela ser a pastora, eu chamava de pastora de dinossauros. Então ela tem que resolver o problema. Como alimentar o dinossauro? Como alimentar o dinossauro carnívoro? Ela vai ter que arrumar carne para ele em quantidade, em muitos quilos por dia. Como é que vai ser resolvido isso? Onde ela vai esconder? Ela tem um lugar para ficar os dinossauros? Tem uma fazenda? Não tem. Então esses problemas que eu queria explorar mais na minha história. Outra coisa que apareceu nesse início é um mentor. Eu inventei um personagem lá, você vai ler a história depois, que é um mentor que ajuda ela a fazer a transição. Então, sem seguir a risca, sem ficar muito colado no esquema, na verdade essa história tem toda a jornada do herói. É uma coisa que você pega. A jornada do herói é uma técnica que muitos roteiristas usam hoje em dia para fazer histórias de aventura. Mas eu não sigo ela à risca, apenas por referência, por tanto ler histórias de aventura, eu e você, nós temos essa jornada do herói na cabeça. E nessa história já apareceram vários elementos de jornada do herói. O objeto mágico, o mentor, e a transformação do personagem protagonista que ele encontra a si mesmo. Ela tá procurando a si mesma, ela está procurando como é que ela vai ser uma heroína, se ela é apenas uma criança com seus problemas banais. Ela vai ter que descobrir o que está acontecendo com ela. Isso é a jornada do herói. Mas sem ser esquemático. Tem gente que fica muito preso aos elementos da jornada do herói e para de imaginar. Mais importante você imaginar o que aconteceria se aquilo fosse verdade. E pegar suas referências, né? Referências são coisas que você conhece, outras histórias que você gostou, que você acha que seu leitor vai gostar também. Então nesse momento eu achei a tese da história. Toda história tem uma mensagem, digamos, uma tese ou mensagem, chame como quiser. A história não só conta uma narrativa e só entretém. Ela consegue entreter, consegue segurar a atenção do seu leitor, porque ela tem uma mensagem por trás que o leitor está tentando descobrir. E é uma mensagem que tem algum valor. Diz algo sobre o ser humano, diz algo sobre a sociedade, diz algo sobre mistérios que nós não tentamos resolver só com a imaginação, né? E a tese da minha história é essa. Ficou sendo o ter poderes, ficou um pouco assim, né? Parecido também com a referência. Ter poderes não é sempre solução, é um problema também. Você tem que saber lidar com os poderes que você recebeu,
Porque os poderes são só em função de uma missão. Você tem que fazer a missão e descobrir qual é ela, descobrir qual a melhor maneira de fazer essa missão. Os poderes em si não são presentes, na verdade. Não são simples presentes que te dão coisas. Você recebe poderes em troca de realizar uma missão. E o que tem em troca? Responsabilidade, aquela velha tese. É a tese que eu estou usando aqui na minha história também. Posteriormente é que eu fui escrevendo coisas para mim mesmo, anotações, né? Para tentar desenvolver a história, desenvolver em que realidade que isso é possível. Que é possível aparecerem do nada 5 dinossauros de espécies que habitaram o território brasileiro. E que tem isso a ver com a Isabelle, com a protagonista, a menina atual, que está estudando, está vivendo sua vida comum. Eu tentei então prever coisas que eu vou desenvolver ao longo do tempo em novas histórias. E depois disso me levou a fazer a revistinha onde ela enfrenta um primeiro problema, que é quando ela volta com seus dinossauros para uma turma de escola, que ela estava fazendo uma excursão escolar. Quando ela volta, ela não pode nem acompanhar a turma, porque a turma estava voltando para casa de ônibus e a Isabelle, a princesa, não podia botar os dinossauros no ônibus. Então já era a primeira questão. Ela não pode nem voltar à vida normal dela, porque ela tem os dinossauros em sua guarda. Ela tem que solucionar isso. A segunda história que eu fiz, que compõe essa revista, é ela tendo que resolver essa questão. Primeira dificuldade dela: como ela leva os dinossauros para casa? Como ela pode voltar para casa se os dinossauros dependem dela? Ou ela tem que jogar fora esse poder, tem que abandonar os dinossauros lá no parque dos dinossauros, onde eles foram descobertos, um parque geológico. Ela não pode abandoná-los, mas como é que ela leva para casa? E quando levar para casa, como é que ela apresenta eles para a família? Bom, isso tudo eu comecei a desenvolver e vão ser as próximas histórias da minha personagem. Lembre-se que o personagem sempre tem a porção de informações que você inventou que não estão nas histórias e não precisam estar nas histórias. São informações que você sabe, são suas peças no jogo. Você vai mexer com essas peças, não é obrigado a usar as peças no momento, você pode guardar, usar depois, pode mudar. Mas tem sempre uma grande história anterior ao seu roteiro, que você não escreveu, talvez nunca escreva, mas toda a informação anterior e em torno, todo o universo que você criou, que você imaginou para criar aquela história, você volta a esse universo e pega elementos e escreve novas histórias. Mas sempre haverá uma porção de informações que você imaginou e só estão na sua cabeça, ou nas suas anotações de escritor. É um universo, é um mundo de dados que você cria para o personagem protagonista, seu herói, que só você sabe. O leitor vai apenas vislumbrando nas cenas da sua história. Isso que faz a riqueza da história, isso que faz o suspense acontecer na aventura, né? Você sabe, você quando lê sabe um pouquinho, você tem pistas do que é o seu herói. O escritor sabe um pouco mais, e ele não vai contar tudo sempre. Essa também faz parte da técnica de roteiro, e você pega exercitando, escrevendo mais coisas e pensando sobre roteiros. Bom, espero que você tenha gostado aqui desse relatório que eu fiz, relatório do meu processo criativo. Se tiver perguntas, eu vou adorar responder. E até o próximo vídeo, hein? Até logo!